palhaçadas, são fajutices. Essas línguas são ensinadas, são aprendidas. O grande professor dessas línguas na internet atualmente, ele não é mais pastor nem bispo, é o apóstolo Arnaldo, que é o grande professor. Ele dá aula de línguas estranhas? Dá aula dessas línguas. Então essas aí que você vê nas igrejas, amigos, sem medo de errar, 99,9999, uma dízima periódica, são fajutas. Tem uma aqui e outra ali, de gente que não foi forçada a nada, que acontece com sinceridade. Mas os doutrinados são insinceros. Que fenômeno é esse? Primeiro, o verdadeiro fenômeno, não estou falando da fajutice. A fajutice é o IASES de pentecostal que ensina cada igreja tem a sua língua estranha, geralmente a do pastor, da mulher dele, dos líderes, são as algaravias estáticas, as repetições do tipo que você inventou, que eles falam e o povo ouve e cada igreja fala aquela língua, mostrando que é um fenômeno só de repetição, papagaiamento ridículo, patético, não tem nada de nada a não ser a grande carnalidade, a grande vaidade, ou a grande insegurança de gente que faz para tentar se identificar e pertencer ao lugar. Isso aí, esquece. O fenômeno mesmo é universal. Tem crente que acha que isso só dá em crente, o genuíno. Só crente pentecostal fala em língua. Que tem essa manha. Está espalhado no planeta inteiro. Xamãs, os cultos tribais, lugares os mais distantes. A leitura antropológica nos mostra que esse fenômeno é um fenômeno de transe espalhado pelo planeta, com sofisticações de genuinidade que as manifestações pentecostais, que, como eu disse, são quase todas fajutas, não possuem. Então, a segunda coisa a dizer é que trata-se também de uma fenomenologia de natureza psíquico-planetária. Por que isso existe no planeta? Por uma necessidade do inconsciente de expressar sentimentos e emoções indizíveis. Sentimentos guardados, emoções indizíveis. Essas línguas funcionaram no processo histórico, na fenomenologia psíquica dos humanos, como lugares de vazamento de emoções aprisionadas. São dinâmicas terapêuticas, psicoterapêuticas. Sentimentos guardados, nem sequer processados, nem muitas vezes se tem código para expressar aqueles sentimentos, emoções, traumas ou frustrações, por aquele modo inexprimível, porém real, de vazamento da emoção, do sentimento, do espírito, da angústia ou da alegria, se manifestam daquele modo, não codificável. Por isso, edifica aquele que o pratica. Quando a gente chega no Novo Testamento, ele se manifesta a primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, com uma diferença. No livro de Atos dos Apóstolos, os outros os ouviam falando nas suas línguas maternas. Não era Leandres, Xandres, Cântares, São Gonçalorus. Não eram línguas estranhas. Era língua, havia pessoas de 17 nações em Jerusalém. Todo mundo os ouviu falar na sua própria língua materna. Era um fenômeno diferente. O Pentecoste é a anti-Babel. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, todo mundo chega falando uma língua só e a arrogância humana divide a humanidade em muitos modos de falar. Por isso a humanidade não se comunica. O Pentecoste encontra uma humanidade falando em muitas línguas e aquele fenômeno dá a chance de todo mundo entender a mesma mensagem a um tempo só.
O que mostra que a chegada do Evangelho tem como intenção que ele seja comunicado a todas as nações da terra como boa nova do amor de Deus. Então é bem diferente do que aconteceu no Pentecostes com o que a gente vê nesses cultos malucos, irmão. Totalmente. Ali tinha uma articulação, que a gente não sabe se foi o milagre de que os ouviam falar nas suas próprias línguas maternas é que tiveram os seus ouvidos abertos para entenderem em suas línguas coisas que estavam eventualmente sendo faladas em outras línguas ou em língua nenhuma, ou se de fato os que falaram em línguas e em idiomas planetários, por isso gente daquelas localidades os entendeu. Isso é em Atos. Mas quando você evolui no livro de Atos, nunca mais se diz que a mesma coisa aconteceu. Nunca mais se diz que então alguns falaram em língua e profetizaram e todos os que estavam à volta entenderam tudo aquilo que os que falavam em línguas estavam dizendo. Não, nunca mais aconteceu. Aquele fenômeno de Pentecostes. O que acontece é um outro, que a gente vai começar a identificar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, especialmente no capítulo 14, que se tem que ler todo para entender. Onde Paulo diz que as línguas causavam muitos problemas. Paulo não gostava desse negócio de ficar falando em língua em culto. Ele diz que aquilo produzia um ambiente de loucos, de doidos, de histéricos. Porque lá em Corinto, o pessoal deu uma pentecostalizada. Eles estavam acostumados a religiões de transe em Corinto. Lá na Acrocorinto, no templo dedicado a Afrodite, tinham as prostitutas cultuais que entravam em transe, diziam palavras oraculares em transe e transavam em transe com os caras. Era uma cultura acostumada ao transe. Por isso, quando começou a haver gente se convertendo em Corinto, a tendência foi surgir uma pentecostalização desse tipo repudiável mesmo. Aquela loucura, histeria, confusão, gritaria, maluquice. Tinha gente tão doida lá que alguns diziam, falando em outras línguas, Jesus é demônio, aleluia! Jesus é maldito, glória a Deus! Como acontece aqui com a gente, o povo não sabe nem o que está dizendo. Está lá em 1 Coríntios. Paulo diz, se vocês fizerem assim, vocês vão acabar com o Evangelho. Quem passa e olha, diz que vocês são loucos. Se algum de vocês fala em língua, fale em casa. Porque isso não edifica ninguém, em lugar nenhum. Não fale em lugar público. No lugar público, no máximo, tem que haver um que fale e alguém que interprete o que ele está dizendo. Do contrário, quem vai dizer amém e quem vai ser edificado àquilo que não é racional no que se diz, não é compreensível. O fato é que Paulo já no iniciozinho das coisas entendia que o pentecostalismo era não só ruidoso, mas enlouquecedor, histriônico, histérico, e que era algo que matava a racionalidade do culto dos irmãos em Corinto. Leia e me diga se não é isso. Se a tentativa dele não é diminuir, e a ênfase dele é, faça em casa se você quiser fazer. Feche a porta da sua casa e ore sozinho. Por que o pessoal não faz isso em casa? Por que, Marrom? É porque não dá status, cara. Esse meio pentecostal é tão doido que eles acham que se um cara ficar falando essas baboseiras todas, da carne mesmo, ele é um cara superior, é espiritual, ele tem um mistério na boca. Mistério na boca é ter algo que não significa nada. É só por isso. Línguas verdadeiras existem? Existem. Eu já vi, eu já falei. Agora, elas não são industriais, não são assim. Isso tudo que você vê aí pode passar a régua, é carne, é jabá. Jabá.
jabá, um monte de carnal. É nojo. A mim me dá asco. Só para concluir, para quem conhece a história, chamada história da igreja, do primeiro século para cá, viu que praticamente todas as vezes no curso da história da igreja, que os movimentos se pentecostalizavam e começavam a falar em línguas, isso e aquilo, não demorava muito. Número 1, todo mundo ficava fanático. Número 2, as pessoas enlouqueciam, iam ficando lunáticas, surtadas. Número 3, começavam a relativizar qualquer ensino do Evangelho. E número 4, ensinavam novos moveres, novos ensinos. E, além disso, inescapavelmente começam a ter revelações de quando o Senhor vai voltar. Tudo igual, a vida inteira, não mudou nada. De modo que, sinceramente, língua estranha, se alguém quer falar, fale em casa, no seu quarto. Do contrário, em público, não contribua para o enlouquecimento daquilo que na história inteira nunca produziu um bom resultado. Qual é o bom resultado? Eu já vi grupos se renovarem, ficarem carismáticos, pentecostais, ficarem numa boa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Do 4º ano em diante começa a loucura. Do 5º ano em diante já está horrível. Do 10º ano em diante virou uma seita doida. Nunca vi isso continuar produzindo fruto de saúde mental, de calma, de maturidade, de reflexão, de compreensão, de entendimento. Eles trocam a sabedoria do Evangelho pela loucura da algaravia estática. Quem tem como prioridade espiritual falar em línguas nunca vai ser sábio, sempre será burro e nunca terá olhos para discernir o ambiente que o cerca. Assim eu falei, você viu, com extrema seriedade, porque esse é um assunto sério e é uma desgraça, isso é uma praga que corroeu o que restava de racionalidade na perspectiva da fé e do entendimento desses que se chamam crentes. O cara tem que decidir se a opção dele é entregar-se às línguas estranhas e aos derivados de transe que propõe. A mente vai morrer, a inteligência vai acabar, a reflexão vai embora e você vai fazer parte de um movimento apenas carnal, nervoso, induzido, psíquico e, me desculpem, sem vergonha. Está espalhado no planeta inteiro. Xamãs, os cultos tribais, lugares os mais distantes. A leitura antropológica nos mostra que esse fenômeno é um fenômeno de transe espalhado pelo planeta, com sofisticações de genuinidade que as manifestações pentecostais, que, como eu disse, são quase todas fajutas, não possuem. Então, a segunda coisa a dizer é que trata-se também de uma fenomenologia de natureza psíquico-planetária. Por que isso existe no planeta? Por uma necessidade do inconsciente de expressar sentimentos e emoções indizíveis. Sentimentos guardados, emoções indizíveis. Essas línguas funcionaram no processo histórico, na fenomenologia psíquica dos humanos, como lugares de vazamento de emoções aprisionadas. São dinâmicas terapêuticas, psicoterapêuticas. Sentimentos guardados, nem sequer processados, nem muitas vezes se tem código para expressar aqueles sentimentos, emoções, traumas ou frustrações, por aquele modo inexprimível, porém real, de vazamento da emoção, do sentimento, do espírito, da angústia ou da alegria,
se manifestam daquele modo, não codificável. Por isso, edifica aquele que o pratica. Quando a gente chega no Novo Testamento, ele se manifesta a primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Palhaçadas, são fajutices. Essas línguas são ensinadas, são aprendidas. O grande professor dessas línguas na internet atualmente, ele não é mais pastor nem bispo, é o apóstolo Arnaldo, que é o grande professor. Ele dá aula de línguas estranhas? Dá aula dessas línguas. Então essas aí que você vê nas igrejas, amigos, sem medo de errar, 99,9999, uma dízima periódica, são fajutos. Tem uma aqui e outra ali, de gente que não foi forçada a nada, que acontece com sinceridade. Mas os doutrinados são insinceros. Que fenômeno é esse? Primeiro, o verdadeiro fenômeno, não estou falando da fajutice. A fajutice é o IASES de pentecostal que ensina. Cada igreja tem a sua língua estranha, geralmente a do pastor, da mulher dele, dos líderes. São as algaravias estáticas, as repetições do tipo que você inventou, que eles falam e o povo ouve e cada igreja fala aquela língua, mostrando que é um fenômeno só de repetição, papagaiamento ridículo, patético. Não tem nada de nada a não ser a grande carnalidade, a grande vaidade, ou a grande insegurança de gente que faz para tentar se identificar e pertencer ao lugar. Isso aí, esquece. O fenômeno mesmo é universal. Tem crente que acha que isso só dá em crente, o genuíno. Só crente pentecostal fala em língua. Que tem essa manha. Porque isso não edifica ninguém, em lugar nenhum. Não fale em lugar público. No lugar público, no máximo, tem que haver um que fale e alguém que interprete o que ele está dizendo. Do contrário, quem vai dizer amém e quem vai ser edificado àquilo que não é racional no que se diz, não é compreensível. O fato é que Paulo, já no iniciozinho das coisas, entendia que o pentecostalismo era não só ruidoso, mas enlouquecedor, histriônico, histérico, e que era algo que matava a racionalidade do culto dos irmãos. Em Corinto, leia e me diga se não é isso. Se a tentativa dele não é diminuir, e a ênfase dele é: faça em casa se você quiser fazer. Feche a porta da sua casa e ore sozinho. Por que o pessoal não faz isso em casa? Por que, Marrom? É porque não dá status, cara. Esse meio pentecostal é tão doido que eles acham que se um cara ficar falando essas baboseiras todas, da carne mesmo, ele é um cara superior, é espiritual, ele tem um mistério na boca. Mistério na boca é ter algo que não significa nada. É só por isso. Línguas verdadeiras existem? Existem. Eu já vi, eu já falei. Agora, elas não são industriais, não são assim. Isso tudo que você vê aí pode passar a régua, é carne, é jabá. Jabá. Jabá, um monte de carnal. É nojo. A mim me dá asco. Só para concluir, para quem conhece a história, chamada história da igreja, do primeiro século para cá, viu que praticamente todas as vezes no curso da história da igreja, que os movimentos se pentecostalizavam e começavam a falar, uma coisa aconteceu. Nunca mais se diz que então alguns falaram em língua e profetizaram e todos os que estavam à volta entenderam tudo aquilo que os que falavam em línguas estavam dizendo. Não, nunca mais aconteceu. Aquele fenômeno de Pentecostes. O que acontece é um outro, que a gente vai começar a identificar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
especialmente no capítulo 14, que se tem que ler todo para entender, onde Paulo diz que as línguas causavam muitos problemas. Paulo não gostava desse negócio de ficar falando em língua em culto. Ele diz que aquilo produzia um ambiente de loucos, de doidos, de histéricos, porque lá em Corinto o pessoal deu uma pentecostalizada, eles estavam acostumados a religiões de transe em Corinto. Lá na Acrocorinto, no templo dedicado a Afrodite, tinham as prostitutas cultuais que entravam em transe, diziam palavras oraculares em transe e transavam em transe com os caras. Era uma cultura acostumada ao transe. Por isso, quando começou a haver gente se convertendo em Corinto, a tendência foi surgir uma pentecostalização desse tipo repudiável mesmo. Aquela loucura, histeria, confusão, gritaria, maluquice. Tinha gente tão doida lá que alguns diziam, falando em outras línguas, Jesus é demônio, aleluia! Jesus é maldito, glória a Deus! Como acontece aqui com a gente, o povo não sabe nem o que está dizendo. Está lá em 1 Coríntios. Paulo diz, se vocês fizerem assim, vocês vão acabar com o evangelho. Quem passa e olha, diz que vocês são loucos. Se algum de vocês fala em língua, fale em casa. Com uma diferença. No livro de Atos dos Apóstolos, os outros os ouviam falando nas suas línguas maternas. Não era Leandres, Xandres, Cântares, São Gonçalos. Não eram línguas estranhas. Era língua, havia pessoas de 17 nações em Jerusalém. Todo mundo os ouviu falar na sua própria língua materna. Era um fenômeno diferente. O Pentecoste é a anti-Babel. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, todo mundo chega falando uma língua só. E a arrogância humana divide a humanidade em muitos modos de falar. Por isso a humanidade não se comunica. O Pentecoste encontra uma humanidade falando em muitas línguas e aquele fenômeno dá a chance de todo mundo entender a mesma mensagem a um tempo só. O que mostra que a chegada do Evangelho tem como intenção que ele seja comunicado a todas as nações da terra como boa nova do amor de Deus. Então é bem diferente do que aconteceu no Pentecoste com o que a gente vê nesses cultos malucos, irmãos. Totalmente. Ali tinha uma articulação, que a gente não sabe se foi o milagre de que os ouviam falar nas suas próprias línguas maternas é que tiveram os seus ouvidos abertos para entenderem em suas línguas coisas que estavam eventualmente sendo faladas em outras línguas ou em língua nenhuma, ou se de fato os que falaram em línguas e idiomas planetários, por isso gente daquelas localidades os entendeu. Isso é em Atos. Mas quando você evolui no livro de Atos, nunca mais se diz que a